Olá, gente, nós estamos no episódio 2 do podcast Tem Acolher, a outra face do cuidado. Hoje nós estamos com uma convidada especial, a Jordana Moraes. O tema do episódio de hoje é Quem cuida também precisa ser acolhido. Agora eu quero que você fale um pouco mais sobre você. Certo, bom dia, meu nome é Jordana, eu sou psicóloga e eu atuo nessa área educacional, então eu tenho um contato com a gestão da escola, com os alunos, principalmente com famílias atípicas também, e eu acompanho algumas mães atípicas, eu faço esse acompanhamento, tenho esse olhar, né? Mas por essa face mesmo de quem realmente está cuidando ali, precisa de um olhar, de um acolhimento, de um acompanhamento principalmente também. E eu espero, né, ajudar vocês, que vocês consigam tirar algumas dúvidas, né? Eu tenho algumas experiências, tanto nessa parte já como psicóloga, mas eu também tenho algumas experiências dessa parte profissional toda dentro de uma escola. Então, eu acredito que eu tenho já uma base para falar um pouco sobre essa questão atípica, né? Que é tão importante e que é tão comum agora, né? Sim, nosso objetivo com o episódio de hoje é mostrar um pouco, dar um pouco voz e visibilidade para quem cuida das mães, quem acolhe elas, porque, querendo ou não, é uma carga muito pesada para as mulheres que têm que passar constantemente por rotinas de psicólogas, de TO, acompanhamento direto ali com o filho, ela é um suporte muito grande para a criança, mas quem é o suporte para ela? A primeira pergunta porque muitas mães sentem que precisam ser fortes o tempo inteiro para você? Eu acredito que já é uma expectativa muito grande em cima da mulher em relação à maternidade. Né? E sim, claro que tem para muitas mulheres é um sonho você ser mãe, você ter ali, gerar uma vida, né? Mas também ninguém fala sobre o quão é difícil ser mãe, o quanto você tem ali que se doar, né, para aquela criança, e principalmente quando a gente fala nessas questões atípicas. É extremamente difícil ser mãe atípica. Eu não tenho filhos, mas pelo meu conhecimento, em acompanhando algumas mães, como também algumas crianças atípicas, a gente vê ali a realidade de cada pessoa. E claro que eu não posso generalizar, né? Vai de pessoa para pessoa, vai de classes também. Infelizmente, é uma coisa que tem que ser falada. E é extremamente difícil. Antes da minha graduação, da minha formação agora como psicóloga, eu trabalhei como profissional de apoio em escolas. E aí, quando você para pensar que você se sente ali cansado de estar com uma criança atípica, sei lá, umas 4 horas. Imaginem uma mãe que tem que ficar praticamente ali 24 horas com o seu filho, é extremamente cansativo mesmo. E às vezes acaba mascarando algumas coisas, o cansaço, porque quando a mulher vira mãe, ela passa muito tempo sendo só a mãe. Demora um tempo para ser mulher outra vez, mulher e mãe. Então, até que aquela mulher consiga se reerguer, é um caminho bastante difícil para percorrer. Fora que tem muita questão da pressão social, que as pessoas elas veem a mulher, já tem uma cobrança muito grande em cima da mulher. A partir do momento que ela vira mãe, já é uma pressão muito grande, que ela tem que ser forte, tem que estar feliz o tempo todo, com certeza. ser um suporte para a criança. E quando ela é mãe atípica, essa pressão é muito maior. É uma coisa que só elas entendem mesmo. Com toda certeza. Como identificar sinais do esgotamento emocional e psicológico? Assim, como eu já até falei antes, que às vezes ele é muito mascarado, alguns sintomas mesmo, porque ela tem que estar ali se doando para aquela criança, né? E alguns casos é só ela, por aquela criança. Então, o cansaço às vezes é muito visível, mas às vezes ele também é muito mascarado. Por isso, as pessoas romantizam demais.
a maternidade ela ainda é uma coisa que é muito romantizada. Mas aí quando você presta atenção, você para observar direito, eu sempre falo que agora eu consigo olhar com outro olhar, agora como psicóloga, sabe? Porque é muito fácil você olhar para uma criança, ai, aquela criança é muito mal educada, ai, aquela criança faz muita birra, mas você não sabe o que tem por trás ali, né? E às vezes não é fácil você educar uma criança de forma alguma. É por isso que eu falo que a maternidade é uma das coisas mais difíceis que uma mulher tem que fazer. Já é muito difícil você ser uma mulher, né? Hoje em dia, infelizmente, ainda é muito difícil. Não deveria ser, mas ainda é muito difícil você ser uma mulher. E ainda mais quando você tem toda essa questão de ser mulher e também ter que ser mãe, né? Cuidar de uma casa, cuidar de uma criança, às vezes sair de casa para trabalhar. Eu já acompanhei muitas mães assim, que saem de casa para trabalhar e aí deixa seu filho atípico de casa em casa, e eu sei que é extremamente difícil, mas na realidade em que elas vivem é extremamente assim difícil não fazer isso, porque se ela não fizer, quem vai fazer? Quem vai cuidar daquela criança? Quem vai dar comida para aquela criança? Quem vai comprar uma roupa para aquela criança? Então, além de você ser mulher, você ser mãe, tem que ter essa responsabilidade de criar uma vida sozinha. E é muito difícil. Um ponto que você citou que eu acho muito importante também é esse assunto. Ele é muito relevante, mas muito pouco pesquisado pelas pessoas. Pouco se pesquisa sobre essa relação da mãe atípica. Hoje em dia se pesquisa até mais sobre a criança, o suporte, como isso acontece, e etc. Mas sobre a mãe é um assunto pouco pesquisado. E querendo ou não, às vezes pequenos gestos, pequenas evoluções que a criança tem são de alta importância, são muito tempo de terapia, de TO, de fono, e as pessoas elas não entendem isso, de certa forma são ignorantes. Eu convivi com a minha tia, eu morava com ela e meu primo, ele é atípico, ele tem autismo, e ele demorou muito tempo para aprender a falar, e as pessoas, e quando ele estava aprendendo a falar, eu já presenciei cenas de pessoas que ficavam meio assim, tipo a criança já tem 4, 5 anos agora, que ela está falando, e as pessoas não param para entender que foi muito tempo de terapia que isso aconteceu, foi uma evolução que a gente ficou muito feliz, e as pessoas não têm esse olhar para isso. Devia ser uma coisa mais conscientizada. Com certeza. Até porque, hoje em dia, uma criança não pode estar ali andando na ponta do pé, todo mundo já se vira e tem que prestar atenção nessa criança. Se tem um certo tipo de atraso, já tem que ficar ali de olho. Não é assim que funciona. Eu acho que hoje em dia eu já ouvi muito uma coisa que a gente escuta demais, e as pessoas falando que antigamente não tinha autistas como tem hoje em dia. Mas é porque quando a gente vai parar para pensar e pesquisar, não tem da forma que é hoje, porque hoje eles são tratados, eles são acolhidos, tem voz por eles, né? Mas antes não tinha. Se vocês pararem para pesquisar sobre isso, vocês vão ver vídeos que, gente, é um horror. É um horror mesmo você ver você entender que existiam pessoas que viviam daquela forma, sabe? E é muito difícil porque ainda é uma coisa que é vista de uma forma, às vezes, eu não gosto do termo, tipo, que a criança é especial. Todas as crianças são especiais, sim, mas precisa de um estímulo, como você falou, não é só ir ali numa terapia, não é só ir numa fono, não é só fazer essa rede toda de profissionais, precisa de um estímulo dentro de casa. Com as mães que eu acompanho, é uma coisa que eu sempre gosto muito de falar, que a escola é bastante importante na vida daquela criança, para o desenvolvimento, mas que o que ela faz na escola não para na escola, que leve para casa. Então tem que ser muito disposto a isso. Às vezes um recurso não precisa ser o mais caro que você tiver, mas
que você consiga pegar aquela criança, fazer ali com aquela criança. A gente tem recursos feitos de caroço de feijão, sabe? Então você tem que usar a sua criatividade, estar disposto a isso. Não é impossível. Não é impossível. Só precisa ter paciência. É uma palavra que a gente usa muito, que você tenha paciência para lidar. Porque aquela criança não pediu para ser assim, né? Mas, e claro que também a mãe não pediu para ser uma mãe atípica. Mas são coisas que podem acontecer. Então tem que lidar com isso. Exatamente. Não é culpa da mãe também. E voltando para essa questão da pressão social, tem muita essa questão também quando a mãe percebe que o filho dela tem uma evolução um pouco mais lenta do que as outras crianças. E já tem a pressão social dela ser mãe, dela ser mulher, ter que lidar com tudo isso e ainda ter pessoas falando, nossa, seu filho já está com uma certa idade, faz isso, não faz aquilo. E a mãe, querendo ou não, fica preocupada, fica magoada. E é uma questão que a gente já tem um olhar diferente. Sim. É muito essa questão de realmente acolher aquela mãe. Sim. Né? Eu conheço casos de crianças que demoraram 8 anos para falar mamãe. Sabe? Por isso que eu falo que não é impossível. E não é tempo, sabe? Não é tempo, é da evolução da criança, é deixar com que a criança seja livre para se desenvolver da forma que ela consegue ali. Não é também apressar muito as coisas, porque não adianta. Não adianta, cada criança tem o seu processo, cada mãe também tem o seu processo de aceitar isso. Então, é mesmo um caminho, são processos, às vezes pode demorar muito, mas às vezes pode ser que não demore. Então, é mesmo você não perder as esperanças, que eu tenho certeza que pode demorar, mas pode acontecer. Eu tenho um sobrinho que ele é atípico, ele é autista, e ele, hoje, ele é extremamente desenvolvido, ele tem 10 anos. E ele é extremamente desenvolvido. Então, o caminho que a gente tem que seguir é esse. Não desistir das crianças. É ali acompanhar, é acolher, é abraçar. E que numa hora as coisas vão indo para o lugar, sabe? Vão se encaixando. E vai dando certo. Até porque, uma das coisas que eu sempre gosto muito de falar aqui, a nossa meta é deixar as crianças desenvolvidas. Claro que não vai deixar de ser autista, não é essa a questão, mas que ela se desenvolva para que ela consiga ser autônoma, que ela consiga fazer sozinha, que ela consiga ali ler, que consiga escrever, que consiga se socializar. E isso é uma das metas que nós temos, eu como profissional, mas as mães que eu acompanho. Então nós sempre temos e tentamos fazer isso. Ajudar nessa questão, que a criança se desenvolva e consiga ser um adulto funcional. É uma das metas. Sim, sempre lembrar que cada criança é única, cada criança tem as suas particularidades e que você não pode estar comparando a evolução de uma com a de outra. Cada pessoa tem o seu tempo. Com certeza. Quando o meu primo recebeu o diagnóstico, a médica, né, que deu o diagnóstico, ela falou que o dele era um nível muito elevado e provavelmente ele não ia conseguir aprender a falar. E a gente ficou muito abalado com isso, mas a gente fez de tudo para que ele evoluísse da melhor forma. A gente sempre deu muito carinho, sempre respeitou muito. A gente acolheu demais ele, principalmente a minha tia também, porque ele não é uma coisa fácil. E hoje em dia, ele já vai fazer 6 anos, ele já está começando a falar. Ele fala meu nome, ele fala o nome das médicas dele, ele fala o nome da mãe dele, ele já está falando, e foi uma coisa que eu fico muito feliz. E puxando esse gancho já do acolhimento, como familiares e amigos podem acolher sem validar os sentimentos da mãe atípica? Eu acho que uma das coisas mais importantes é que você não julgue. Não julgar aquela mãe. Só ela sabe o que ela está passando. Só ela sabe como que é o dia a dia dela com a criança, como é a vida dela, pode ser profissional, dentro de casa também. Então, é muito importante que você não julgue
e que você também não fique ali fazendo, ai fulano, por que você não faz isso? Gente, uma mãe atípica pode ter certeza que já tentou de tudo. Então não tem nada que você fale que ela já não tenha visto, que ela já não tenha tentado. Então não julgue, acolha, dê um abraço, pergunte se está bem. Sabe, são essas coisas que às vezes pode parecer pouca coisa. Pode parecer uma coisa muito simples, mas no dia a dia de uma pessoa que já luta muito, que já tem uma vida tão corrida, que às vezes pode ser que não trabalhe, mas tem que levar a criança em acompanhamentos, tem ali que fazer, principalmente quando já tem outros filhos, né? Também tem essa questão de cuidar de outras crianças. Então, não julgue, acolha, pergunte se está bem, faça alguma coisa para essa pessoa se sentir bem, né? Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes, você não julgar a maternidade, se for atípica ou não. É uma das coisas muito importantes, que você não julgue a maternidade de outra pessoa, porque às vezes uma coisa que deu certo para você não quer dizer que vai dar certo para outra pessoa. Então, é uma das coisas mais importantes que você compreenda, né? Que você não julgue e que você olhe com mais amor, né? Com mais acolhimento e principalmente com mais empatia. Querendo ou não, pequenas atitudes no dia a dia acabam se tornando muita coisa para uma pessoa. Ela acaba se sentindo acolhida. Às vezes o que a mulher precisa é isso, se sentir ouvida, acolhida, saber que tem alguém por ela, que tem alguém que quer entender ela, que quer ajudar. Sim. E para você, o que a sociedade ainda falha em enxergar sobre quem cuida? Eu acho que muito essa questão de culpar a pessoa. Durante os meus estágios da minha graduação, eu tive muito esse acompanhamento em alguns locais, e a gente via que sempre tem grupo de mulheres, né? E agora também tem muitos grupos de mães atípicas. E uma das coisas que a gente mais escuta é o quanto elas se culpam pelo diagnóstico do filho. Então, e a gente sabe que a culpa não é da mãe. Já tem pesquisas e várias coisas que indicam que a culpa não é da mãe, né? Então, precisa ainda da sociedade entender algumas coisas. Tem muita gente que ainda olha. Eu já ouvi muito falando assim, mas fulano nem tem cara de autista. É uma das coisas que a gente fica assim horrorizada de ouvir, sabe? Porque autista não tem cara, né? E é muita coisa que a gente percebe assim. Então precisa da sociedade esse olhar mais empático. Lógico que não é você entender ali cada pedacinho de teoria sobre o diagnóstico, não é isso. Às vezes a gente não precisa estar muito ali na teoria, né? Mas na prática de você cuidar daquela criança, de você prestar atenção na forma em que você age com aquela criança, porque criança, querendo ou não, criança sente muito. Ela tá ali observando as coisas, e por mais que ela não consiga se expressar verbalmente, ela se expressa de alguma forma. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente olha aquela criança, com a forma que a gente cuida daquela criança e principalmente da família, porque é muito difícil você receber um diagnóstico dentro da sua casa. A gente sabe como é difícil, eu acho que não precisa nem entender muito de teorias para entender o quanto é difícil. Então é mesmo você olhar com esse olhar mais acolhedor, mais empático e com amor. Eu sempre gosto muito de falar sobre o afeto, porque não tem como você estar ali com a criança, por exemplo, e você não sentir, você não criar um vínculo com aquela criança, que é a parte mais importante de uma terapia, sabe? Você criar vínculo com o seu paciente. E principalmente quando a gente fala de criança, porque criança
Como que uma criança que é acostumada com vários tipos de rotina, chega ali do nada com a pessoa que não conhece e já vai, sabe, a criança não vai se expressar. Então você precisa ir aos poucos, ir criando esse vínculo, fazendo com que a criança se sinta segura para estar ali falando com você. Então, é uma das coisas assim, um dos pontos importantes. Você querer estar ali com aquela criança, você ouvir aquela criança, principalmente ouvir os tipos de linguagem. Que a linguagem não é só verbal, né? Tem diversos tipos de linguagem. Cada pessoa se expressa de um jeito. Sim. Mas, por exemplo, como você acha que a sociedade poderia melhorar isso de uma forma macro? Porque eu acredito que seja muito difícil mudar a cabeça de pessoas que já estão mais velhas, já têm uma visão formada sobre aquilo. Mas, por exemplo, em outras crianças, poderia ser, por exemplo, ensinado em escolas, elas aprenderem a lidar com isso, a serem ouvintes também. Com certeza. E é uma das coisas muito importantes que eu já vejo em uma grande evolução em algumas escolas. Só que, claro, né, precisa ser uma coisa geral, precisa ser em todas as escolas. Eu não sei como que é a realidade daqui. Se tem alguma pessoa, algum adolescente, né, atípico, enfim. Mas precisa sim ser falado, ser mostrado, aprender a respeitar, só que como eu já comentei, precisa ser vir de casa também. Não é só aqui que a pessoa tem que aprender. Então, tem que vir de casa, tem que aprender esse respeito em casa também, porque em casa tem que ser assim uma extensão da escola. A gente sempre fala que é muito importante que tenha esse acompanhamento de escola, família e os alunos. Então, é uma coisa que está muito interligada, porque, querendo ou não, a gente passa a maior parte da nossa vida dentro de uma escola. Né? Então, a gente aprende a criar nossa personalidade, a socialização, a fazer amizades. Então, a gente aprende muita coisa dentro da escola, né? Mas que isso não fique só dentro da escola, que vá para casa, que seja estimulado dentro de casa, que você consiga ver, aprenda a respeitar, aprenda a enxergar algumas diferenças, né? Porque nem todo mundo é igual. Então a gente tem que aprender isso, a respeitar a diferença do outro, né? Até porque nós vivemos em sociedade, então para que você consiga viver bem em sociedade, você precisa de aprender coisas básicas, que isso a gente aprende quando a gente é criança, a respeitar, a estar ali, a ajudar quando alguém precisa. Então é muito aquela questão dos direitos e deveres, mas também dos valores que você aprende dentro de casa. Sim, como nenhuma criança atípica é igual, nenhuma mãe atípica é Com igual da certeza. mesma forma. Sim. E a gente tem que sempre desde cedo ter isso em mente e saber acolher tanto a criança como a mãe, porque ela passa por uma coisa que só ela sabe e é uma luta muito individual e às vezes até silenciosa. Só ela sabe o que ela passa, só ela sente aquilo. E agora eu queria que você passasse uma orientação que você daria para as mães que estão emocionalmente esgotadas, uma palavra, um livro, algo que você queria falar para elas, uma mensagem. Sei. Assim, eu sei que não é fácil. De tudo assim que eu já vi, de tudo que eu conheço, de todas as mães com que eu já tive a oportunidade de conversar, eu sei que não é fácil. Eu já vi assim realidades muito próximas, mas eu sempre falo para elas que elas não desistam do filho delas, principalmente, porque às vezes a gente pode estar ali muito sem esperança, sem saída mesmo, mas as coisas tudo se ajeitam, mas que elas não desistam, que elas consigam lutar para que o filho delas consiga ser adultos funcionais,
serem crianças funcionais, porque às vezes precisa de estímulo. E a gente sabe que amor de mãe é amor de mãe, né? Então, se tem uma pessoa que com certeza é capaz de fazer tudo, vai ser uma mãe para o seu filho. E uma hora as coisas tudo vão se colocar no lugar. Não é questão de tempo, pode demorar, mas as coisas vão se organizando. E que também não deixem de fazer coisas por vocês, né? Porque às vezes a gente vive muito em função do outro e a gente esquece de que ali tem uma mulher. Eu sei que às vezes pode ser que não tenha essa rede de apoio ali o tempo todo para você, mas que você não deixe de fazer coisas por você, coisas que você goste, seja conseguir tomar um banho, por exemplo, que às vezes é uma coisa tão simples, né? E às vezes a gente acha que é uma coisa tão fácil. E tem alguns casos não é. Então que eu só consigo desejar assim, muitas coisas boas, né? Porque eu sei o quanto é difícil, mas não é impossível, que vão levar essas crianças nos acompanhamentos, em alguns profissionais, e se necessário que a mãe também precise ir, né? É muito importante, porque ainda hoje nós temos pessoas que não aceitam o diagnóstico de uma criança, e quanto mais demora para aceitar, mais tempo essa criança leva para se desenvolver também. É até mesmo o caso de medicação, por exemplo, né? Que às vezes é muito assim, você não quer que aquela criança tome tantas medicações, mas às vezes é importante, né? Em alguns casos sim, é importante, mas que não seja só aquilo, né? O tratamento da criança não seja só esse, que tenha esse estímulo em casa, que também consiga tirar um tempo para estar com essa criança, para acolher essa criança. Às vezes é tudo que a criança precisa, é afeto, é vínculo, é se sentir segura, se sentir ouvida e ter ali aquela presença, né? É muito importante ter essa presença materna na vida deles. Sim, eu queria passar a reflexão de que cuidar também é cuidar de quem cuida. Querendo ou não, o cuidado que você dá para uma mãe, por trás daquele cuidado, daquele apoio, tem uma pessoa que tem sentimentos, passa por lutas, enfrenta coisas que a gente nem imagina, que é uma coisa muito individual delas. E nós temos sempre que apoiar, que cuidar. Às vezes, mesmo que você não consiga ter um contato com a criança, porque cada caso é um caso, que você tenha esse cuidado com a mãe, porque ela vai ficar muito grata, ela vai se sentir ouvida, se sentir acolhida mesmo. E é um ato de bondade que você faz. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas, e o que nos move é o sentimento, e que o sentimento que move a gente seja o amor. Eu queria agradecer a sua presença, Jordana, foi muito boa a nossa conversa. Gostei muito também de estar com vocês, né, de passar para vocês um pouco do meu conhecimento em relação a essa área, né, que é uma área incrível. Quando a gente para assim para conhecer mesmo, você se encanta com muita coisa, mas você vê o quanto é difícil a realidade. Mas você conhece pessoas ali incríveis nessa área. Eu já presenciei muitos casos em muitos municípios onde eu já fui, né, onde eu já pude conversar com essas mães atípicas, e a gente vê ali que é muito sinônimo de força, de paciência, mas principalmente de muito amor. É mesmo ali uma coisa que você vê que elas não soltam a mão da criança, do filho delas. Então eu sei que no futuro nós teremos muitos adultos funcionais, porque por trás tem uma mãe que nunca desistiu do seu filho. Sim, com certeza. Mas muito obrigada pela sua presença. Eu espero que nós tenhamos passado uma mensagem aqui para você que está vendo o vídeo, que você possa enxergar esse assunto, esse
empatia, acolhimento e ter mais afeto pela criança e também pela mãe, que é o suporte da criança. Eu sou a Bia, representante do grupo de linguagens e tecnologias da Escola Francisco Lima de Aguiar, profissionalizante. E eu agradeço por você estar assistindo o vídeo, agradeço a sua presença, por você ter vindo aqui, sabe que foi muito bom e você